Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com todos que vão ouvir esse vídeo, né? Que eu vou fazer mais uma gravação de um vídeo aqui. A palavra é uma palavra conhecida, não é uma palavra, já é bem conhecida mesmo. E vamos ao texto, né? Diz a palavra assim: Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Foi feita uma pergunta, né? E diz a palavra: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, e o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. É uma oração, né? O 121, Salmo 121. Mas hoje eu estava aqui, né? Mas orando, e aí o Senhor me passou essa palavra para mim, que é para essa semana. Então vou falar sobre ela hoje, né? Que eu iria gravar um vídeo, estou gravando agora. Então, falando aqui de proteção, né? De cuidado de Deus sobre cada cada pessoa, né? Cada ser humano que buscar essa salvação, buscar a proteção de Deus, né? E ela vem do alto, né? Diz a palavra aqui, né? Diz assim: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando ele levanta para os montes, está se referindo a levantar a Deus, né? Porque quando você olha um monte, você olha para cima, né? Automaticamente o que vem de cima, de onde vem a proteção? De Deus. Por isso que ele falou: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o socorro nosso, do ser humano, seja ele qual for o ser humano, se ele buscar em Deus, né? E todo ser humano que buscar a sua proteção em Deus, é Deus quem vai proteger ele, vai socorrer ele, tirar ele das aflições, tirar ele da angústia, tirar ele do sofrimento, tirar ele do choro. Deus é quem vai fazer isso, mas nós precisamos confiar naquele que pode fazer isso, que é o único que é Deus, né? Tem o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito tanto do Pai quanto do Filho. E entra dentro de um paradoxo mais aprofundado, eu nem vou explicar porque muita gente não entende, né? Mas a proteção vem de Deus. Porque mais o Espírito Santo, quando fala sobre o Espírito Santo na terra, né, fala da palavra, ele que representa o Filho e o Pai ao mesmo tempo, né? Ele representa os dois, o Pai e o Filho. Por isso, quando Jesus falou: eu preciso ir ao Pai para poder enviar da parte do Pai o Espírito Santo, que vós não ficareis órfãos. Então o Espírito Santo tem esse papel, né? De nos orientar, de nos guardar, de nos capacitar, de nos dar a interpretação da palavra, né? E nos dá o socorro. O socorro vem de Deus, vem do alto, né? E nós precisamos, como cristãos, ter muito bem isso no coração guardado, que a nossa proteção vem de Deus e não do homem. Esses dias eu preguei um texto quase parecido com esse daqui, né? Mas não é o mesmo. Então, mas quando ele faz, o salmista faz uma pergunta, né? Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele fez uma pergunta: de onde me virá o socorro? E a palavra diz para frente aqui: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, o único que fez os céus e a terra, quem foi? Deus. Mas lá estava, na hora de fazer a terra, estava o Espírito Santo, e estava Jesus também. Que o Espírito se movia na face das águas, né? Diz a palavra, né? Quando Deus estava fazendo o mundo.
como o Espírito se movia na face das águas, não tinha terra ainda, não tinha, era tudo água, né? Depois que teve a porção seca, a porção que é a água, né? E assim, os rios e mares, né? E o socorro nos vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, não vem lá do pastor, não vem lá do padre, não vem de homem nenhum. Quando se fala em proteção, muitas vezes, né, que tem aí proteção, a guarda, vamos dizer assim, que trabalha na polícia militar, que cuida do trânsito, outros cuidam de segurança pública, né? Tem os patrimonial, mas eles são seguranças humanas, falhas, que muitas vezes pegam até eles dormindo. Às vezes os bandidos pegam eles dormindo. Então, nós somos seres humanos, cansa também, né? Ninguém é ferro. Agora, Deus não dorme. Deus, Ele é um Deus que não cochila, não dorme, e Ele está constantemente olhando para cada um de nós. Lá do trono onde Ele está olhando. A palavra diz que quando ele se assenta nos céus, olha, se assenta nos céus e faz da terra os seus pés, o seu estrado dos seus pés, ele senta como eu sentando nessa cadeira. E aqui embaixo é o estrado dos meus pés, que é o chão, né? E assim é Deus. Olha o tamanho desse Deus que nós temos. Se assenta no céu e faz da terra o estrado dos seus pés. É um Deus muito poderoso. E não é um deusinho, né? Que um deusinho. Não existe outro Deus, né? Só existe um Deus, né? Verdadeiro. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três em um só. Que a vontade do Pai, a vontade do Espírito Santo e a vontade de Deus é o mesmo. O poder é o mesmo. A vontade é a mesma. É uma sincronológico, mas é assim uma coisa que você não é tão difícil de explicar, mas também às vezes não é muito fácil de entender, né? Mas como assim os três em um só? Pai, Filho e Espírito Santo. Aí por trás de tudo isso que o homem não entende, e nós não entendemos mesmo, tem coisas que nós entendemos e outras não, né? Existe o segredo de Deus. O segredo de Deus ninguém pode descobrir, se um ser humano tentar descobrir o segredo de Deus, eu vou entrar aqui, vou trabalhar, até eu achar, não acha, ele fica louco, porque Deus não permite para ele querer saber o que não é para saber. Deus permite sim você saber aquilo que você precisa saber, e até onde Deus permite. Porque tem gente que fala assim, eu fui lá na lua, fui em Marte, não sei o que. Olha, Deus dá sabedoria pro homem, dá, mas ele limita o homem também. Lembra lá das torres de Babel? O homem queria construir, que chegar aos céus. Ele nunca ia conseguir fazer isso. O Deus sabe o que fez, aquela besteiragem deles, confundiu eles com línguas, se extraviaram tudo para a face da terra. Na época que estavam tudo ali junto, depois de Noé, né? Eles se extraviaram pela face da terra. E teve o dilúvio, depois começou a população, né? Eles começaram a inventar já, né? E Deus não permite, Deus tem, né? Então o socorro, quando eu estou falando aqui dentro do texto, socorro nos vem de Deus. E ele não dorme, ele constantemente está ali, olhando para a terra, olhando para o ser humano. Tudo que faz tem um anjo, cada pessoa tem um anjo que anota o que ele está fazendo. Naquele dia, estou falando do julgamento, chega lá, ele vai apresentar, fez isso. Jesus falou, era os atos dele mal feitos, falou, não, mas eu pregava mais, eu expulsava demônio, mas eu curava, porque eu orava e curava. Jesus vai olhar para ele, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Por quê? Porque o que ele fez não coincidia com dentro da palavra. Então, Deus ninguém engana, né? Na verdade, Deus ninguém engana ele. Deus é soberano sobre tudo e todos. Quem pensa que engana Deus está se enganando a si próprio. E então não adianta mentir também. Deus me falou isso, porque Deus me falou aquilo, quando Deus não falou e nem mandou falar. Aliás, não mandou fazer e nem falar.
E o cara perde o temor de Deus e começa a falar coisa do coração dele. Acontece, não acontecendo os falsos profetas, né? Quando, vai acontecer tal coisa amanhã cedo e não acontece nada. Por quê? Porque tudo o coração dele. Quando o Espírito Santo realmente dá uma profecia, que é pelo Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo fala, ele manda fazer, como a Jeremias, né? E Jeremias, eles chamavam ele porque não gostavam dele, porque ele ia falar a verdade, aquilo que Deus mandava. Então, aquilo que o coração da gente fala, daqui a pouco fala, está no coração, é achismo da gente, não é de revelação, não. A revelação, ela vem sim, no testificar no ouvido do Espírito, né? E palavra. A base é a palavra. Não existe, a maior profecia que existe é a palavra. Se for na palavra, a maior profecia que existe no mundo é a palavra. Não existe outro profeta maior, é a palavra. Então, eu que nem o Senhor falou para mim, que me ungiu profeta lá desde o ventre da mãe. E me deu também o dom da cura desde o ventre da mãe. E outros dons também. Mas aquele detalhe, eu como profeta, eu não saio falando, mas aí Deus aqui me falou isso, tal coisa, quando Deus não falou, quando Deus não mandou falar e quando Deus não permitiu fazer nada daquilo. É coisa do coração, o achismo dele. Então, Deus, eu estou falando meio que sair fora do texto, mas não está no texto também, né? Então, o socorro nos vem de Deus, e aí ele fez o céu e a terra, ele sabe o que faz, ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, ele dá ordem aos seus anjos. Por exemplo, precisar da proteção divina aqui na terra, eu preciso, ele dá ordem aos anjos dele, vai lá, cuida do João, assim, assim, assim. Eu tenho um anjo que está comigo aqui, ele cuida de mim. E tem aqueles que também guardam a casa, que guardam onde esse que está comigo aqui, ele tá, se aparecesse, ele fala, ele é um anjo grandão, que Deus determinou para ele, você vai e cuida dele. E lá no portão tem anjo que cuida do portão, nos outros também, mas o povo não vê, porque o povo não tem o dom de visão, né? Muito poucas pessoas têm. Então assim, mas Deus dá ordem aos seus anjos para guardar, para cuidar, para socorrer pessoas. E na hora de um socorro ali, né? De uma seta do maligno lá lançada, ele vai lá e chama com a espada, já destrói. E já o demônio tem que sair, senão ele também é destruído. Por que é destruído? Porque Deus faz, Deus destrói também. Deus faz viver e faz morrer. Um dia eu falei para um rapaz, né, que Deus destruía os demônios também. Mas como que vai destruir no espírito, mano? Olha, um obreiro da igreja. Eu falei, meu Deus, você é rude de tudo, hein, cara? Deus destrói, se ele fez os demônios, ele destrói. Se eu faço esse livro aqui, uma coisa, se eu não quiser destruir, não destrua, foi o que fiz. Deus destrói os demônios, derrete que nem cera. E duas noites depois daquilo que eu falei para o obreiro, Jesus apareceu para mim e falou assim, olha o céu, olha no céu. Tá cheio de demônios, sabe, aqueles morcegão preto, assim, cabeça de rato, assim, mas o corpo é de gente, mas tem umas asas de morcego, bem esquisito, e mais grandão. Jesus falou, tá vendo? É uma visão. Eu olhei para cima e falei, olha para cima, você está vendo, meu servo? Eles não estão te vendo, eu torno você invisível aos olhos deles. Não só você, mas outras pessoas também. Os meus servos, precisamente, né? Os meus. E daí, mas agora eu vou abrir a visão deles, ele vai vir para pegar você. Aí você levanta a tua mão, ordena que seja destruído no meu nome, e assim eu fiz. Cada um daquele que eu levantava a mão, que ele me via, ele vinha aqui, mais um morcego para me pegar. Eu só levantava a mão assim e falava, seja destruído em nome de Jesus. Ele derretia que nem cera, assim, ó. Só fazia assim, pá, sumia. Então, isso eu estou contando para vocês um testemunho. E que acontece quando eu trabalho com libertação, quando eu falo para o demônio, você vai sair, você sabe o que vai acontecer com você então. O expulsão uma vez só. Se você tem agora precisa ter autoridade sobre eles, os demônios. Deus esse dia me deu mais autoridade sobre demônios ainda. O Senhor me deu semana passada. Vou te dar mais autoridade sobre os demônios agora, meu servo. Então eles sabem disso. Eles sabem que eu sei o segredo.
E Deus envia os seus anjos para que guardem nós, e eles destroem o demônio também. Então diz aqui a palavra, continuando: não deixará vacilar o teu pé, diz a palavra. Deus não deixará vacilar o pé daquele que ele guarda, porque ele não tosquenejará, ou seja, ele não cochila, ele não dorme. E continuando: eis que não tosquenejará, nem dorme o guarda de Israel. Deus não dorme, os anjos do Senhor não dormem. O anjo está comigo aqui, está aqui comigo na minha sala. Ele para lá, ele quando eu vou dormir, ele está lá, a parte da minha cama. Eu converso com ele às vezes assim, esse dia, falando com ele, digo: você está aqui, mas me dá um sinal aí. Tinha um carregador lá no canto, assim, lá, ele pegou lá e jogou em cima dos meus pés. O sinal que ele me deu. Eu falei: tá bom, eu já sei que está aqui. Porque eu não tinha visto ele ali, mas eu sabia que ele estava ali, mas Deus não permitiu, não é toda hora que Deus permitiu olhar, ver o anjo, né? E aí daí ele jogou aquele carregador de celular nos meus pés. Aí tá bom, eu sei que você está aqui. Então, e aqui comigo aqui na sala tem um anjo bem grandão, que é meu companheiro, ele que me cuida, me guarda, que é designado por Deus, né? E diz a palavra assim: Deus não dormirá o guarda de Israel e não tosquenejará. Tosquenejará é cochilar, cochilo, né? É isso aí. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda ou me guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita a tua sombra, a tua direita. Então, o próprio Deus, ele é a nossa sombra, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos torna invisível aos olhos dos inimigos. Agora, se a pessoa falar assim: mas eu sou um cristão, coisa e tal, vem daqui, vem dali, mas se ele for um cristão e ele estiver no pecado, o diabo está enxergando ele não está invisível aos olhos do inimigo por causa do pecado. Mas se você estiver em santidade, fora do pecado, pedindo perdão para o Senhor Jesus pelo lavado de até uma palavra, às vezes você fala errado, você está constantemente está em santidade, porque quem purifica nós é o sangue de Jesus. Por isso que nós temos que pedir todo dia o sangue de Jesus cobertando nós, para estar em purificação, né? E então Deus torna-nos invisíveis aos olhos dos inimigos. Mas quando você está no pecado, você está exposto. Mas continuando: eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, né? Já li aqui. O sol não te molestará, nem de dia nem de noite. Molestar é o queimado, o sol, né? O sol queima, o sol traz o calor a ser excessivo para a pessoa, né? Cansa a pessoa. Nós somos seres humanos, né? Não é um anjo, né? Um anjo não liga para isso. Mas até porque um anjo tem os querubins, os serafins, esses que guardam o trono de Deus, eles estão não sei quantas mil vezes mais quentes do que o sol. Se um ser humano assim ia na frente dele, não aguenta, derrete ele, porque ele é fogo puro. Então diz assim: o sol não te molestará, nem de dia nem de noite a lua. Então nada incomodará, nada fará dano nenhum ao homem que Deus protege. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Olha, Deus guardará tanto o nosso corpo, livra-nos de todo mal, como guardará a nossa alma, para que não peque, para que não caia em tentação, para que porque se nós fizermos isso, acontece, você está exposto. Está em pecado. Se Deus deve morrer no pecado, pronto, senão seu destino é o inferno. Mas você é muito radical. Não, é a verdade tem que ser dita, não adianta esconder a verdade, ninguém esconde não, a verdade é a verdade não existe meia verdade, nem duas verdades, nem é uma só verdade, a verdade é essa. Então, e Deus quer que a gente seja verdadeiro, né? O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma.
O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Deus guarda a nossa entrada, quando a gente entra, né, aonde a gente for, e a nossa saída, para onde a gente vai. Deus estará o anjo junto conosco. Esses dias atrás mesmo, até falei aqui no vídeo, um homem, eu ia na academia, daí um homem parou falando assim: escuta, mas esse médico, esse homem de branco que te acompanha aí, vai e volta com você, é o médico que te acompanha? Você vai na academia? Eu digo não. Por quê? Ele falou: não, porque tem um homem de branco, bem grandão, que acompanhando você. Daí eu falei para ele assim, tá do outro lado da rua, eu falei assim: ó, fica tranquilo que é um anjo que está me guardando, que me acompanha. Ele falou: rapaz, está bem acompanhado. Eu digo: não, servo de Deus tem que estar junto com Deus, junto com os anjos que guardam nós. Expliquei para ele assim, meio estava meio passando, né? Aí ele ficou admirado, né? Então tem gente que às vezes Deus mostra ali, ó, que tá, ele não mostra quem é, mas ele vê uma pessoa de branco ali, tá andando, o homem pensou que era um médico que está me acompanhando, foi na academia. Mas é assim, então, quem nos guarda, quem nos protege, quem nos livra de todo mal é Deus. Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar, para nos cuidar e nos livrar de todo mal. Amém? Deu para dar uma explicada, né? Não é meio aprofundado, porque o tempo é curto aqui. Soberano Deus, eterno Pai, eu louvo e glorifico ao Senhor por esta palavra, Senhor Deus, pela tua proteção, pelos teus cuidados para com cada um, Senhor Deus. Eu louvo e glorifico ao Pai, ao Filho e ao Senhor Espírito Santo, e peço a Ti, Senhor Deus, visita todas as tribos, línguas e nações da face da terra, para que todos tenham fome e sede de salvação, sejam libertados, transformados e salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.